Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira, parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses acarrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever.
Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo.
Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentira a parceiragem em primeiro lugar. Agora terminem de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever.
Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentir a parceiragem em primeiro lugar. Agora termine de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentir a parceiragem em primeiro lugar. Agora termine de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e me mentir a parceiragem em primeiro lugar. Agora termine de assistir o vídeo. Oi, voltamos aqui, vou meter bala só no tampão para não deixar nenhum nego vivo. Esses Zé Carrinho desgraçados. Se sobrar um será muito, não falo tanto nos vídeos que tudo isso que vocês ouvem eu tenho que escrever. Se eu ficar mexendo no negocinho laranja é para ver o tempo do vídeo. E esse Pedro Cunha me copiou e